Você vive dizendo que quer migrar para a análise de dados, mas o que realmente você está fazendo para isso acontecer? Nesse vídeo eu vou praticamente desabafar com vocês tudo que eu ouço de desculpas, tudo que eu ouço de pretextos. Vou falar das armadilhas que você cai sem perceber e vou te dar dicas para você chegar na sua tão sonhada migração de carreira ainda em 2025. E neste vídeo a gente vai sem vinheta mesmo, beleza, pessoal? Mas antes, comenta aqui comigo se você gosta da vinheta, se você acha que eu deveria remover a vinheta, o que você acha da nossa vinheta aqui. Vou aguardar o seu feedback para saber se eu devo continuar com vinheta ou devo remover a vinheta, beleza? Então vamos para o vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados há 2 anos aqui nos Estados Unidos e criei esse canal para deixar você muito bem informado. Então se você quer receber dicas de carreira, de análise de dados, já esmaga o botão do like e se inscreva no canal para ficar bem informado, beleza? Pessoal, e olha só, essa semana 4 alunos vieram falar comigo. Na verdade foram muito mais alunos, mas 4 alunos migraram de área e eu fiquei sabendo essa semana, porque alguns já migraram há 2 meses, daí vem falar comigo sobre outro assunto, daí fala, professor, por falar nisso eu migrei de área. Daí eu falei, pô, então essa semana 4 alunos me deram aí a agradável notícia que migraram. Daí eu falei, pô, muito bom, né? E aí eu já aproveitei e falei, pô, pelo menos faz um depoimento lá para eu colocar no meu site lá, né? Os caras, pô, pode deixar, professor, coisa e tal. E eu conversando com esses alunos, assim como falei no vídeo anterior, de um outro aluno que migrou também, a gente sempre identifica alguns padrões, né? Você vê as coisas que funcionam, ou seja, quem dá certo segue alguns padrões. E o que eu gosto de ensinar para as pessoas, gosto de falar para os meus alunos, são esses padrões, são recursos que eles precisam ter, dominar ali na kit de ferramenta do analista de dados e a sequência que eles precisam fazer para dominar esses recursos, né? E claro, sou eu que estou ensinando eles ali também. Então eu consigo ter um controle melhor porque eu estou acompanhando o aprendizado dos alunos. Mas nem tudo é sucesso, né, pessoal? Muitas pessoas vêm falar comigo que querem migrar de área, que já fizeram curso A, já fizeram curso B, estudaram com mentoria tal, não sei o que lá tal, por aí vai, não conseguiram migrar de área. E quando eu vou conversar com as pessoas, eu sempre identifico alguns padrões nessas pessoas e principalmente, desculpe o tom, mas algumas desculpas junto. E o primeiro item que eu sempre ouço é, professor, mas eu não tenho tempo, eu não consigo parar para estudar 4 horas por dia porque eu trabalho, tenho família, tenho neném e por aí vai. Mas sinceramente, pessoal, eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas gasta aí pelo menos meia hora no Instagram, porque eu vejo que essas mesmas pessoas curtem todos os meus Reels, todos os meus Stories, ou seja, a pessoa consegue arrumar um tempinho para ver o Instagram, mas não consegue arrumar um tempinho para estudar. E gente, se você não pode estudar, o que eu aconselho é 1 hora por dia, estuda meia hora por dia, mas estude todos os dias. Assuma um compromisso com você, você vai ver a sua evolução estudando meia hora por dia. Quando você começar a medir o que você sabe essa semana com o que você sabia semana passada, você vai ver que o seu aprendizado ele vai se tornar exponencial. Então, sinceramente, para a maioria das pessoas, não cola para mim essa questão de tempo, porque hoje em dia a gente tem um ensino à distância. Hoje em dia você não precisa ir para São Paulo para fazer o treinamento na melhor instituição com os melhores professores. Você faz da sua casa, de onde você estiver, no horário que você puder. E isso, pessoal, na minha época, mesmo sendo da área de tecnologia, isso não era possível, tá bom? Então, hoje em dia, estudar é muito mais fácil, muito mais acessível. Mas sim, eu também reconheço que com as redes sociais é uma desgraça você manter a sua atenção. Isso vale para mim também. Porém, eu diria que isso é muito mais uma questão de prioridades e planejamento, tá bom? Quando você coloca na sua mente que você tem que fazer aquilo, que você só tem aquele slot de tempo ali, ó, para você encaixar um estudo, você vai e faz. Então, está muito mais ligado à sua atitude, à sua abordagem, ao seu compromisso de sentar ali e falar assim, ó, hoje eu vou estudar meia hora ininterruptamente ali. Eu vou focar e vou me concentrar meia hora. Desliga o celular e vai para os estudos. Essa, pessoal, é a principal desculpa das pessoas, tudo bem? Uma outra desculpa muito constante, principalmente o que eu escuto, porque as pessoas pedem desconto para mim, é a questão de não tenho dinheiro para estudar. Pessoal, tem tudo que você quiser gratuito na internet. Tem muito mais conteúdo que os meus treinamentos gratuito na internet. O que você não vai ter ali é eu te orientando, é a forma que eu ensino e por aí vai. Mas se você
quer estudar, se você realmente quer, você consegue estudar gratuitamente cursos muito mais completos do que o meu, por exemplo, gratuitos na internet. Agora, se eu sei qual? Não sei, porque eu não fico estudando outros cursos aí, né? Mas eu tenho certeza que tem. Além disso, o ChatGPT, depois que você se acostuma a discutir com o ChatGPT, você se acostuma a utilizar o ChatGPT no seu dia a dia, você aprender com o ChatGPT é muito mais simples do que você imagina, pessoal. A resposta ela é muito mais assertiva, o que você precisa aprender é muito mais assertivo do que você assistir vídeos. Mas para você chegar nesse nível, você vai ter que assistir muitas videoaulas antes, beleza? Então, tá estudando? Siga a metodologia de alguém, não importa se é gratuito, se é muito caro, se é intermediário, se é cobruço, se é com fulano, com ciclano. Siga a metodologia, mas não fique pulando de galho em galho. Tá na escola tal? Não precisa vir para o meu curso. Tá na outra escola? Termina o curso primeiro. Não seja um colecionador de cursos, tudo bem? Isso vai impactar muito o tempo até você chegar à sua migração de dados. Se você não está gostando do curso, termina mesmo sem gostar, mas estude, se dedique e termine. Depois pode até estudar comigo, mas se você está num curso, não tem problema. Termina esse curso primeiro, depois você vai buscar outros conhecimentos. Não pule de galho em galho, beleza? Agora, outra desculpa que eu escuto muito é não tenho disposição para estudar, chego cansado, por aí vai. Pessoal, aí eu também não consigo fazer milagre. Se você não tem disposição, está cansado, está estressado, eu diria para você que eu também estou cansado, eu também estou estressado e que eu também tenho indisposição, mas eu coloco como compromisso, pessoal. E quando eu coloco como compromisso, eu vou e faço. Hoje é sexta-feira à noite, estou aqui gravando o vídeo para vocês. Amanhã, sábado e domingo, eu vou trabalhar o dia inteiro na produção de mais um módulo do meu treinamento de Python para análise de dados, onde eu vou apresentar um problema real para os alunos. E eu sei que é o sábado e domingo, pelo menos um dos dias é o dia inteiro, então é o dia que eu mais me esforço, é no sábado, para eu trabalhar pouco no domingo. E à noite, durante os dias, eu dou suporte para os meus alunos também. Fora isso, não é um problema de ninguém, isso é uma escolha minha, mas agora eu virei pai também e eu realmente descobri agora o que é ficar sem dormir de madrugada. E tem sido uma experiência muito bacana, estamos curtindo bastante, apesar de estar parecendo meio que um zumbi na madrugada aí, mas a gente está curtindo bastante. E não é porque eu tenho 2 trabalhos, treinamentos, essas coisas, mais filha, que eu estou deixando de cumprir os meus compromissos. Eu diria para vocês que não é que eu tenho disposição, mas é que eu sei que eu tenho que fazer e que ninguém vai poder fazer para mim. Se eu não fizer, eu não cumpro o compromisso que eu assumi com os meus alunos de entregar as aulas para eles. Eu não cumpro o compromisso que eu assumi com o editor dos vídeos, que eu tenho que entregar os vídeos para ele editar, para disponibilizar para os alunos, que eu tenho que gravar pelo menos um vídeo por semana para vocês e por aí vai. Então eu diria para vocês que é prioridade, é você reservar um tempo e falar assim, esse tempo é do meu estudo. Pessoal, e 1 hora por dia, eu vou ser bem sincero para vocês, eu estudava 1 hora por dia depois da faculdade, isso aí há mais de 10 anos atrás. Então eu pegava o caderninho lá e ficava riscando o código. Ou com o meu notebook sempre Toshiba, que eu comprei lá em 24 vezes nas Casas Bahia. Então eu ficava à noite, chegava às 11 horas em casa, estudava mais 1 horinha, ia dormir depois da meia-noite, para 5h30 estar de pé no outro dia. Então, pessoal, eu sabia que eu tinha que fazer isso, eu sabia que outra pessoa não poderia fazer isso por mim e que era algo passageiro. Era algo que eu tinha que fazer um esforço excepcional por um determinado período de tempo até fazer essa migração definitiva diária, para aí sim começar a colher os frutos aí de ser um analista de dados. E eu fiz isso aí por um certo tempo até conseguir migrar diária. E eu falei assim, agora eu descanso, né? E quando eu migrei diária, eu descobri que eu tinha que continuar estudando outras coisas. E o mercado até hoje não parou de se atualizar e até hoje eu continuo estudando. Então, pessoal, é algo que você acaba priorizando na sua vida. Mas é claro que todo mundo tem 24 horas por dia, mas nem todo mundo pega 6 horas de transporte público por dia. E isso faz um grande diferencial, beleza? E nós não podemos ser hipócritas, porque isso realmente faz a diferença na vida das pessoas. Porém, na vida real, ninguém vai levar isso em consideração pra gente. Então a gente vai precisar aí rever as prioridades para conseguir encaixar aí nossos estudos diários para fazermos essa migração, não é mesmo, pessoal? Se você quer uma dica que realmente vai funcionar para você, é você começar
contabilizar, reservar uma faixa de tempo. Por exemplo, das 11 à meia-noite eu vou estudar SQL. Das 11 à meia-noite eu vou estudar o meu inglês. Das 11 à meia-noite eu vou estudar Excel, Python, seja lá o que for. Mas eu vou deixar aquele tempo reservado. E eu sei que das 11 à meia-noite é 1 hora por dia, são 7 horas por semana. O que vai acontecer se eu não estudar hoje? Amanhã eu tenho que estudar 2 horas, pessoal. E eu diria para você que de 1 até 2 horas seria um tempo ideal para estudar por dia, tá bom? Então pense que você estudaria aí no mínimo 7 horas por semana, mas lembre-se que eu sempre falo, não estude tudo de uma vez, não estude um sábado o dia inteiro, estude 1 hora por dia que você vai ter um tempo de absorver essa informação, de refletir essa informação de um dia para o outro entre as aulas, beleza? Então coloque, reserve um tempo e fale assim, esse horário do dia é sagrado para eu estudar. Tem um aluno meu que ele trabalha, na volta do trabalho ele faz Uber, depois ele chega na casa, janta, ajuda a esposa a cuidar das crianças e ele fala assim, é 1 hora por dia que eu tenho para estudar, Bruce. Então nessa hora minha esposa segura as crianças lá e eles sabem que eu preciso ali me abdicar ali do tempo deles para poder dar um futuro melhor para eles mais à frente. E ele está certo, porque vai ser por um período de tempo, não vai ser a vida toda. E com certeza os filhos e a família dele vão agradecer muito ele num futuro melhor que ele vai poder prover para a família, não é mesmo? Agora, sobre ferramentas e recursos, pessoal, vocês já estão muito acostumados com o que vocês têm que aprender. Inclusive, eu tenho um amigo meu que tem um canal aqui no YouTube também, o Renato Hideki, e aí eu tava brincando, eu fiz um Reels com a minha filha e falei assim, olha, Júlia, tudo isso aqui vai ser seu um dia, mostrando o código Python. Se você não viu, vá lá no meu Instagram ver que ficou muito legal. E aí ele comentou assim, não, Python não, ela tem que aprender SQL primeiro. E é justamente esse o espírito, pessoal. Você tem que aprender ferramentas que o analista de dados realmente utiliza no dia a dia. Por que eu falava para você estudar Excel antes? Porque Excel é uma ótima porta de entrada, uma porta de entrada muito simples. Porém, depois de observar tantos alunos, eu vi que valia muito mais a pena o aluno ir direto para o SQL e gastar toda aquela energia no SQL, que é uma ferramenta que vai ser muito mais útil para o analista de dados, do que no Excel. E depois que ele voltasse, que ele precisasse aprender o Excel, ficaria até muito mais simples o Excel depois dele já ter passado por SQL, por Power BI, DAX, modelagem de dados e por aí vai. E depois do SQL, o nosso Power BI, que é para visualização, para análise final ali, compartilhamento das informações. E com essas duas ferramentas, pessoal, você já consegue criar um portfólio para aplicar em vagas de analistas de dados. Com esses conhecimentos, você consegue aplicar em vagas do mercado e você consegue demonstrar aos recrutadores que você está apto a ocupar as vagas de analista de dados júnior ou vagas que precisem dos conhecimentos em análise de dados equivalentes aí a um analista de dados júnior. É por isso que eu falo tanto em SQL, Power BI e portfólio. Inclusive, esses dias um aluno falou assim para mim, professor, você não sabe, eu estava numa outra mentoria lá, que o cara falou que portfólio não precisa, coisa e tal, e depois que eu montei meu portfólio, as empresas começaram a me chamar para entrevistas, então, muito obrigado, valeu a pena. Eu falei, pô, cara, que é isso? Mas só fiquei impressionado de alguém falar que portfólio não é necessário. Pessoal, o portfólio não é uma plataforma que você coloca os projetinhos que você fez no curso. O portfólio são projetos que você desenvolve, e é por isso que lá no meu treinamento tem um mini curso de como você desenvolver o seu portfólio, beleza? E uma coisa que eu vejo muitos alunos pecarem, pessoal, é a questão de networking, de seguir o que os profissionais de análise de dados sérios estão falando na internet. Por exemplo, se você for lá no Instagram do meu amigo João Oliveira, da mentoria Evolve Data. O João, além de amigo meu, ele é um grande mentor na área de dados e ele tem formado muitos profissionais. Então, se você quer migrar para a área de dados, assim como você consome o meu conteúdo aqui, eu diria para você que você deve consumir o conteúdo que o João disponibiliza de graça lá. Se você assinar a newsletter dele, você vai ver que tem tanto conteúdo lá que vai explodir a sua cabeça, assim, ó, de tanta coisa que você não sabe que precisa fazer para se tornar um analista de dados e você não faz simplesmente porque você não tem acesso ao João, mas apenas de você ter a conexão dele no LinkedIn, de assinar a newsletter dele, de assistir o meu canal, de seguir meu Instagram, você poderia estar aprendendo coisas que só os profissionais, pessoas com experiência de mercado estão compartilhando com vocês. Então eu diria que um erro
que os profissionais estão cometendo é não seguir profissionais sérios no mercado. Vocês não estão se conectando? Vai lá, clica em conectar, manda uma mensagem para a pessoa, fala que você está acompanhando ela no Instagram, no LinkedIn, no YouTube e por aí vai. E acompanhando esses profissionais, vocês vão ver o que eles estão falando e você vai conseguir ver se você se encaixa nisso que eles estão falando ou você precisa adquirir mais recursos ali para se adequar ali ao que eles estão falando. Por exemplo, quais são as tendências para esse ano de 2025? Se você seguir o João, você seguir outros profissionais sérios como o General Rodolfo, você vai ver que eles estão falando o que vai acontecer nesse ano. Todos nós estamos falando sem cobrar nada. Porém, essa informação ela está dispersa. Você precisa estar sempre seguindo a gente, sempre acompanhando, sempre curtindo, compartilhando, comentando, perguntando para a gente, porque você vai ver que sim, se você pergunta, a gente responde, para você saber o que está acontecendo no nosso mercado de análise de dados. Então eu diria para vocês que, no meu caso, eu não tive mentoria para migrar para a área de dados, mas eu seguia, eu acompanhava, eu conversava, eu perguntava para todo mundo que já estava muito bem na área. Até uma hora que eu migrei e as coisas deram certo. E agora sou eu que dou conselhos para as pessoas e ajudo profissionais a migrarem para a análise de dados. Mas eu continuo acompanhando todos esses caras. Eu falo o meu ponto de vista, eu falo sobre a minha experiência, eu falo o que aconteceu comigo, mas eu sigo todo mundo também. E eles seguem também, porque a gente se conversa, pessoal. Esses criadores de conteúdo, esses tech influencers, eles se conversam. Você vai ver que um comenta no post do outro, um curte, compartilha, comenta e por aí vai. Todo mundo está de olho no que o outro está fazendo e você deve fazer isso também se você quer saber o que você tem que fazer também para estar no mercado de análise de dados. Então você construir esse networking é muito mais simples do que parece e depende muito mais da sua atitude, da sua boa vontade do que de ter um dinheiro para pagar uma mentoria com um de nós, por exemplo. Beleza? E por último, pessoal, eu diria que o problema está na abordagem. Quando eu vejo um aluno que migrou, todos eles seguem alguns padrões. E o padrão que eles seguem, pessoal, a abordagem, a atitude deles é o seguinte, é que eu vou migrar de área, não existe plano B. Ser analista de dados é o plano A. O que precisa fazer para ser um analista de dados, Bruce? Aí lá no meu treinamento eu falo das ferramentas, portfólio e a sequência que você precisa aprender tudo. Bruce, eu fiz... Tá bom, olha meu portfólio, Bruce. Eu sempre olho o portfólio de todo mundo, dou feedback para os alunos e eles vão lá e arrumam. Depois eles aplicam em vagas e me pedem conselhos para a entrevista e eu dou conselhos para eles também. Eu falo, ó, se prepara, tem um vídeo tal, tem algumas dicas. Essa empresa aí, dá uma olhada em tais profissionais lá no LinkedIn, o que eles falam. Pesquisa quem que é o gestor da vaga. Faça algumas perguntas estratégicas ali para demonstrar o seu interesse na vaga. E depois que entrou na vaga, qual que é o seu comportamento? Qual que é a abordagem? Como que você vai se comportar como um analista de dados? Ou seja, essas pessoas elas têm uma abordagem muito mais proativa de ficar de olho no que está acontecendo, no que elas precisam saber, no que elas precisam fazer e olham para elas mesmas e veem qual é o gap delas. E esse gap elas correm atrás. E as pessoas que não dão certo, normalmente elas falham muito nisso, elas têm uma atitude mais retroativa, mais passiva. É como se elas o tempo todo precisassem que alguém ficasse cutucando elas, ali falando assim, não, vai, fulano, vai, eu te empurro, eu te ajudo. E não pode ser assim, pessoal, você tem que puxar a responsabilidade, é a sua carreira. Outras pessoas não vão fazer isso por você. Não espere dos outros atitudes que só você pode fazer para mudar a sua carreira. Beleza, pessoal? Essas foram as minhas considerações, o meu ponto de vista. Se você concorda comigo, deixa um comentário aqui embaixo, que isso vai me ajudar demais mesmo. Você não faz ideia o quanto me ajuda quando você fala alguma frase que o YouTube espalha para as pessoas. Isso me ajuda muito, beleza? Então se você curtiu, não esqueça de deixar aquele comentário que vai ajudar muito o tio aqui, beleza? Grande abraço, até semana que vem e valeu!